Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com os amigos uma vez mais, conversando, debatendo sobre a nossa amada doutrina espírita. Agradeço aos amigos da Sociedade Espírita Jesus pelo convite. E como é de praxe nas nossas reuniões, gostaríamos de convidar a todos para acompanhar mentalmente essa nossa. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti em oração, pedindo que nos ilumine, que nos abençoe, que nos conduza, enviando teus prepostos, teus emissários, para nos inspirar nessa noite, para que possamos não só absorvermos essa conversa, essa informação, mas também termos o discernimento de aplicar na nossa vida diária. Que essas singelas pérolas do Evangelho possa multiplicar em nossos corações, rendendo tesouros da espiritualidade. Jesus, nosso mestre e modelo, autoriza-nos a iniciar nossas atividades com as tuas bênçãos, sob os auspícios dos teus emissários, dos Espíritos Santos, que nada mais são do que as falanges dos teus missionários, que atuam em teu nome, sob a tua égide, para a implantação do bem na terra. Com permissão do alto, damos por aberta nossa singela conversa da noite de hoje. Assim seja. Então, meus amigos, o tema de hoje, a conversa, nosso singelo bate-papo, é sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo ao qual eu gosto muito, é um capítulo que eu acho muito interessante, que eu gosto de ler, cai muito no nosso Evangelho, no lar, né? Então é um tema assim que eu tenho um carinho especial, e eu acho que não é por acaso que cai bastante no meu Evangelho. Eu acho que é um tema que eu preciso muito, como toda a população do planeta. Então, nesse capítulo 7, Kardec vai pegar uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, mais especificamente, né, das bem-aventuranças como narradas, como ensinadas, como constam no Evangelho de Mateus, mais especificamente capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de Mateus, em que Kardec vai comentar o seguinte versículo, a seguinte bem-aventurança, o seguinte trecho do Sermão da Montanha, Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças, como queiram. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, começa o codificador nos dizendo que muitas pessoas, muitos eruditos, muitos doutos do mundo terreno riem e debocham dessa citação de Jesus, ironizando que somente os pobres de espírito mesmo para acreditarem e levarem a sério essas coisas de religião, entendendo eles como pobres de espírito as pessoas de pouca inteligência, de pouca cultura, de pouco conhecimento. E que são somente esses que têm pouca cultura, pouco conhecimento, pouca inteligência, que pode se interessar, se sentir atraído por essas coisas de religião. Um grande equívoco desses irmãos é em acreditar que quando Jesus se refere a pobres de espírito, eles entenderem essa palavra, essa citação de Jesus como pessoas de pouca inteligência. Os pobres de espírito a que Jesus se refere são aqueles
humildes, desprovidos da vaidade humana, dos galardões, dos títulos, das honrarias, da importância mundana, da atenção da sociedade comumente apegada tão somente ao exterior. A ostentação, seja ela intelectual, acadêmica, social. Segue o codificador no item deste capítulo. A incredulidade se diverte com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas de que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos. E diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Então já começa, Kardec vai começar e vai concluir com essa afirmação. Por pobres de espíritos, entendamos a todos, os humildes. E essa temática nós vamos ver em toda a obra espírita. A chave que nos abre a porta para as esferas superiores, para as conquistas morais, para o estado de felicidade que Jesus descreveu, idealizou, que Jesus usou como ferramenta de exemplificação, como o reino dos céus é um estado de felicidade espiritual. A alegoria que Jesus usou foi essa. Só se conquista pelos caminhos da humildade. E se é a humildade o atributo indispensável para as conquistas espirituais, para a felicidade verdadeira, o seu oposto, o orgulho, é o veneno que nos leva ao equívoco, ao caminho da ruína, à perdição. E comenta Allan Kardec mais adiante. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Então, é engraçado, Kardec está falando do homem de meados do século XIX. Mais de 150 anos se passaram e nós ainda vemos esse mesmo orgulho, esse mesmo deslumbramento, essa vaidade que o mínimo de conhecimento científico, o mínimo de apropriação acadêmica, o pequeno degrau de conquista dos títulos e das honrarias mundanas, fazendo o homem cair numa soberba, numa hipnose diante de si próprio, como se encantado com o que vê no espelho, e fazendo com que ele negue qualquer coisa que possa, na sua visão, diminuí-lo, ou diminuir o que ele acha que já adquiriu para si. O nicho que ele ocupa, os títulos que ele tem, a importância que a ele é atribuída. E com esse comportamento míope e infantil, nega, combate, se afasta de tudo que é espiritual, de tudo que lhe fala de transcendência, de imaterial. Não porque não tem capacidade de se apropriar de forma cognitiva, mas que aquilo pode, na sua ilusão, no seu equívoco, diminuí-lo ou lhe tirar algum poder, alguma influência. Segue o codificador. Se não admite o mundo invisível, entendendo por mundo invisível o mundo dos espíritos, a realidade espiritual, e um poder extra-humano,
a existência de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, e a influência desses espíritos no mundo corpóreo, não é porque esteja fora do seu alcance, que alcance é esse intelectual, cognitivo. Né? Não é porque lhe falta capacidade de compreensão, de aprender esses ensinamentos, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém para tudo que não seja do mundo visível e tangível. Por isso que nós ainda vemos, né, essa postura dogmática. E é engraçado, né, porque se opõe à religião por acusar qualquer pensamento espiritual de ser dogmático. Mas esse negacionismo a tudo que, de forma radical, a tudo que leva a um debate, a um estudo, a uma reflexão, a uma pesquisa envolvendo o conhecimento espiritual de forma absoluta e refletida, intransigente, é uma postura dogmática. É uma postura que beira, por vezes, o fanatismo ao pensamento materialista. Pois bem, segue o codificador. Atribui-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Então, veem, né, como simples, como, de, como o pensamento espiritual, as ideias espíritas, o pensamento de transcendência, como crendices ligadas aos homens mais simples. Mas não é a simplicidade moral. Vem por simples, por pouca inteligência, por pouca cultura. Interpretando como isso a pobreza de espírito. Como é justamente o contrário. Jesus não se refere ao quantitativo intelectual, aos saberes no campo do conhecimento acadêmico, técnico, científico, mas a condição humilde, ao domínio e à erradicação do orgulho dentro do seu coração. Uma interpretação que eu acho muito boa e que nos ajuda a entender melhor, pelo menos eu acredito assim, para mim funcionou bem, é a forma como aborda Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho. Carlos Torres Pastorino começa citando alguns estudiosos do Evangelho que traduzem esse trecho do Sermão da Montanha, que é do grego, do original, escritos em grego, não como pobre. Ele diz que o verbo ali, né, que o termo não se enquadra somente, a maioria traduz como pobre, mas que uma tradução melhor, né, com o termo grego, não é pobre, mas é aquele que sai a mendigar. Seria o mendicante, o que pratica o ato de pedir donativos, aquele que solicita uma esmola. O termo, segundo Pastorino e outros estudiosos, não se enquadraria como pobre, mas aquele que sai a mendigar. Então, teria dito assim, né? Bem-aventurados aqueles que saem a mendigar os dons do Espírito, pois deles é o reino do céu. Né? Então, para muitos parece uma questão mínima ali, né, um excesso, mas quando a gente vê, claro que o mendigo, aquele que mendiga,
é um pobre. Né? É um pobre. Porque se ele está pedindo é porque ele não tem. Mas o simples fato de pedir, né, já muda uma postura. Porque ele não é só pobre, ele não está numa posição estática. Quando ele pede, quando ele mendiga, ele reconhece a sua pobreza e ele tem a humildade de solicitar aquilo que lhe falta, direcionando a alguém ou a algo que ele acredita ter aquilo que lhe é necessário. Então a gente vê aí um dinamismo, um movimento na busca daquilo que lhe faz falta. E nós vamos ver muitas citações a mendigos dentro dos evangelhos e o uso dessa simbologia como alegoria, como ferramenta pedagógica para Jesus nos ensinar. Então, Jesus vai se apropriar, né, de uma realidade bastante comum na antiguidade, onde não existiam estruturas, instituições sociais de proteção social, de assistência social. Então, aquelas pessoas em condições de vulnerabilidade tinham muito pouco apoio fora do seu núcleo familiar. E muitas acabavam tendo como único recurso a mendicância, pedir esmolas nos locais das praças públicas. Pessoas em condições cegos, com deficiências físicas ou mentais, idosos em condições de abandono, tinham como única solução para tentar prover algumas das suas necessidades mais básicas a mendicância. Então, essa realidade era frequente, comum na antiguidade, à época de Jesus, e nós vamos ver no Velho Testamento, na Torá judaica, várias recomendações, né, na lei, estimulando, orientando, né, dizendo que os judeus deviam dar esmolas, deviam dar donativos a esses pedintes. Então, a mendicância tinha uma visão diferente da forma como a gente vê hoje no mundo contemporâneo. Esse mendigo, aquele que mendiga, era visto de forma diferente da maneira que nós vemos hoje na nossa sociedade pós-industrial. Muitas vezes com preconceito, com desdém, né? Com aquela pessoa não devia estar ali. Naquela época, eles eram muito mais tolerados, né? Se entendia, porque não existia outra forma de inclusão social, de ferramentas de apoio, de proteção, de auxílio, de promoção social. Então, Jesus, ciente dessa situação, ele vai usar em muitos aspectos a alegoria, a figura daquele que mendiga como simbologia, onde aquele que se encontra na condição de pedir representa um perfil espiritual, representa um arquétipo, representa uma situação evolutiva, onde esse espírito, ainda devedor, ainda com débitos encarnatórios, ainda tendo o que resgatar e o que aprender, mas curtido pelo sofrimento dessa encarnação ou de vidas passadas, amadurecido pela dor ou iluminado pelo conhecimento, já tem uma capacidade de olhar para si, de autoconhecimento, de se enxergar. E reconhece as suas deficiências, as suas vulnerabilidades, aquilo que lhe falta. Ele vê a sua pobreza espiritual.
Ele vê que ele é um pobre de espírito. Mas ele não fica só remoendo, ou o que é pior, se revoltando com a sua pobreza. Ele, ciente da sua condição de espírito imperfeito, carente de virtudes, de saberes, de sentimentos e de conhecimentos, ele, de forma humilde, sem o veneno do orgulho que revolta, mas mergulhado no bálsamo da humildade, pede, solicita aquilo que lhe falta a quem ele acha que pode lhe iluminar, esclarecer, plantar em si a semente do sentimento, lhe dar o exemplo que lhe ilumina o caminho. Pedindo esse donativo espiritual, essa esmola divina, que nada mais é do que conhecimento espiritual, o amparo, o caminho, a iluminação, aquilo que lhe mostre como ele deve proceder. Essa simbologia é belíssima, é riquíssima. Todos nós devemos ser, ou tentar ser, ou ter como foco, meta, buscar essa condição não depreciativa de mendigos espirituais, de mendicantes do espírito. Porque todos somos imperfeitos. Todos reencarnamos aqui nesse tempo tão conturbado, em busca de preencher nosso espírito com conhecimento e sentimentos. Sabendo que somos devedores, sabendo que somos carentes. Mas quantos de nós não olhamos para dentro e não reconhecemos a nossa pobreza, a nossa indigência? E quantos que reconhecemos não nos revoltamos, não negamos essa condição, envenenados pelo germe, pelo patógeno espiritual do orgulho e da vaidade? Mas quando o autoconhecimento vem, através da meditação, da reflexão, do da autoanálise, inspirado pelos bons espíritos, pelos nossos mentores, nos momentos de oração, nos momentos de vivência espiritual, quando essa introspecção crítica, analítica, do nosso caráter, do nosso proceder aparece, e ela vem acompanhada de humildade, nós começamos a nos colocar na condição de mendicantes espirituais, direcionando a nossa ação, o nosso sentimento, o nosso agir na busca de onde está os conhecimentos e os valores que nos faltam para nos fazer mais felizes, para nos propiciar uma ascensão espiritual, uma evolução, um progresso. Aí sim adquirimos a condição de mendigos, de mendicantes. Aí sim, quando alcançamos essa condição, esse perfil,
nos candidatamos ao reino dos céus. É questão de tempo, para alcançarmos o reino dos céus. Que não é um local na espiritualidade, não é nosso lar, nenhuma cidade ou nenhum local no plano espiritual. Também não é uma concessão, um título que pode ser otorgado por alguém, por alguma autoridade eclesiástica, mas é um nível, uma frequência vibratória, um estado de felicidade, de comunhão com o alto, com a espiritualidade superior. Só chegamos a ela passando por essa condição de pobre de espírito, mas mais ainda, de mendicante das coisas espirituais. Porque à medida que pedimos com humildade, o conhecimento vem. A esmola aparece, o donativo chega na forma do conhecimento que eleva, do amor que revigora, do exemplo que ilumina, da oportunidade que nos dá a chance de crescer. Que possamos todos, meus irmãos queridos, nesses momentos de transformação da humanidade, sermos aqueles que mendigam de Deus, que mendigam do alto, que suplicam das esferas superiores as coisas que realmente importam para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. Muita paz a todos, que Deus nos ilumine e que a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Podemos encerrar com uma prece. Convidamos a todos, então, a fecharem os olhos e, com a posição do mendigo humilde que suplica, pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que derramem sobre nós, nesse momento, as suas luzes, as suas bênçãos, aquecendo nossos corações, intuindo nosso pensamento, para que possamos tomar as ações certas, as atitudes corretas, os caminhos que realmente levam ao bem e à evolução. E que possamos todos repartirmos o pão do conhecimento e peixe do amor em todas as criaturas que nos rodeiam e sairmos da pobreza, da ignorância e do coração vazio. A riqueza generosa e fraterna da iluminação e do amor. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus. Muita paz a todos.